Então, afinal, o que é um ponteiro? Aqui eu estou mostrando como se declara um ponteiro. Eu estou declarando uma variável do tipo ponteiro. Esse asterisco aqui quer dizer que P é um ponteiro do tipo int, um ponteiro para int. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre ponteiro é que ponteiro é um tipo de dados. Então, a gente declara variáveis do tipo ponteiro. Então, P é um ponteiro para int. É assim que a gente lê isso aqui. Né? Eu estou declarando uma variável chamada P, que é um ponteiro para int. E aí, tudo que P é uma variável. Então, todas as regras que a gente conhece sobre variáveis, elas se aplicam a ponteiro. Então, né, eu posso declarar variáveis, eu tenho que dar nomes a elas, eu posso usar parâmetros de função, né, são como variáveis, então eu posso ter parâmetros de função que são ponteiros. Uma função, né, é um tipo de dados, né, uma função tem um tipo de dados, então esse tipo da função pode ser um ponteiro, que é o tipo que ela retorna, né, então uma função pode retornar um ponteiro. Certo? Então, tudo que vocês sabem sobre variáveis se aplica aos ponteiros. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. O que acontece é, o que muda agora é o que a gente armazena dentro de uma variável do tipo ponteiro. E aí, o que a gente armazena é isso aqui, ó, é um endereço de memória. É para isso que serve uma variável ponteira, é para isso que serve um ponteiro. É para armazenar um endereço de memória. Tá? E, em geral, a gente vai armazenar um endereço de memória relacionado a quê? E, às vezes vai ser o endereço de memória de uma variável, de uma outra variável. E aí a gente vai ter um ponteiro apontando para essa variável. Às vezes vai ser um endereço alocado dinamicamente, que a gente vai aprender num vídeo posterior. E às vezes a gente vai ver nesse vídeo que a gente pode ter um ponteiro que o valor dele, o endereço para onde ele aponta, foi calculado a partir de outro endereço, a partir de outro ponteiro. Tá? Isso que a gente chama de aritmética de ponteiro. A gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco. Voltamos então àquele nosso exemplo ó, em que eu tinha três variáveis, C e F, né? Um char, um int e um float, lá naquelas posições de memória mesmo que eu usei agora há pouco, certo? E agora a gente vai declarar dois ponteiros. Um ponteiro chamado PI, que é um ponteiro para int, e um PF, que é um ponteiro para float. Então, quando eu declaro essas duas variáveis, a primeira coisa que vocês têm que saber é que essas variáveis elas vão ter um endereço aqui na memória. Então, PI vai ser uma variável, um nome que referencia uma posição aqui da memória. No caso, como eu declarei PI, né, antes de PI, a única variável declarada foi essa F, provavelmente o PI vai cair aqui ó, no endereço 110, né, no byte imediatamente depois do F. Tá? E a PF, a variável PF, vai vir imediatamente depois da variável PI, né, em geral. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui nos endereços. Estou tentando ser preciso aqui. Eu só coloquei umas reticências porque, como eu falei agora há pouco, um endereço de memória na linguagem C, nas arquiteturas mais modernas que a gente tem hoje, ele é armazenado em 8 bytes. Então, como um ponteiro, o que ele armazena dentro dele é o endereço de uma variável, todo ponteiro na linguagem C, nas plataformas atuais, ocupa 8 bytes. Então, aí eu não vou escrever todos os bytes aqui desses ponteiros, senão ficaria muito grande aqui a representação da minha memória. Então, coloquei essas reticências aqui, tá? Mas veja, o PI começa na posição 110, o PF começa na posição 118, né? 8 bytes depois. Então, esse PI ocupa 8 bytes e o PF ocupa 8 bytes também, ok? E aí, agora vocês já, com o que eu falei, vocês já deveriam conseguir armazenar valores aqui dentro dessas variáveis, né? Como que eu armazeno um endereço dentro de um ponteiro, né?
eu uso o operador de endereço. Então, ó, eu quero colocar no PI o endereço da variável i. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. O que, que vai acontecer aqui? Qual vai ser o valor que vai ser armazenado aqui no PI? 102, né? Porque é o endereço da variável i, ó. Certo? E se eu quiser fazer o PF receber o endereço da variável f, né? Eu faço dessa forma. E aí vai ser armazenado dentro da variável PF 106, porque é o endereço da variável f, certo? Isso aqui, pessoal, é o básico do básico de ponteiros. Quando você tiver problemas para entender como que um ponteiro está funcionando, a melhor forma de você não se confundir, ter certeza do que está acontecendo ali com aqueles ponteiros, é você voltar para isso aqui. Isso aqui é como o ponteiro funciona, tá? O ponteiro é só isso, praticamente só isso. Então, quando você tiver com dúvida para o que aquele ponteiro está referenciando, qual é o valor daquele ponteiro, a melhor forma de você tirar essa dúvida é fazendo dessa forma aqui, desenhando a memória e o valor que está no ponteiro, certo? Isso porque o ponteiro é só isso. Tá? Só que aí depois a gente vai ver que a gente consegue, com isso aqui, fazer várias coisas, né? Mas qual que é a intuição aqui, né? Aqui tudo bem, é isso que acontece, né? Por trás dos panos é isso aqui que acontece, né? Com um ponteiro. Agora, o que que é esse ponteiro e para que que serve ele? Primeiro, só uma intuição, né? O PI é o ponteiro, né? PI guarda o endereço do i, nesse caso está guardando o endereço de uma outra variável. Isso vai permitir a gente, a partir desse ponteiro PI, acessar essa região aqui da memória, ou seja, acessar a variável i em si, né? Porque a variável i para a gente é a memória, né? A gente usa esse nome i, que a gente deu esse nome i, e usa esse nome para acessar esse pedaço aqui da memória, né? Então, essa variável ela representa alguma coisa para a gente no programa e permite a gente acessar ela. Agora, a gente tem uma variável, né, do tipo ponteiro para int, que está armazenando o endereço da variável i. E aí, o que esse ponteiro permite a gente fazer é acessar essa região da memória, ou seja, acessar a variável i. Tá? A mesma coisa o PF. O PF está apontando para esse endereço aqui, que é o f. Então, a partir do PF, a gente vai conseguir, né, acessar o f, alterar o valor do f e acessar o valor do f. Então, essa representação aqui da memória como um vetor gigante, né, uma sequência de bytes, ela é importante você entender que é isso que acontece, né, por trás dos panos. Mas é uma representação meio chata, né, assim, no sentido de que, né, é muito número, né, é muito detalhista, é muito detalhe. Na maioria dos casos, esses detalhes aqui não são tão importantes. Por exemplo, o endereço mesmo das variáveis não é algo, em geral, não vai ser algo relevante, né? Eu não estou interessado em saber que a variável c está imediatamente antes da variável i, que está imediatamente antes da variável f. Isso, na maioria dos casos, não é relevante, tá? Então, pensando, né, nesse termo aqui que eu coloquei, né, o ponteiro, ele aponta para uma variável. Né? Isso é uma expressão que a gente usa mesmo. Né? PI, ó, ele está apontando para a variável i. Certo? Isso que é relevante aqui para a gente. Eu não estou tão interessado em saber qual é o endereço de i em si. Eu só sei que o PI está apontando para i e o PF está apontando para f. Certo? Então, pensando nisso, a gente pode representar essas variáveis aqui, todas essas 5 variáveis, de uma forma mais simples, tá? Eu gostaria de repetir o seguinte: quando você tiver problemas para entender um programa com ponteiros e não está sabendo o que está acontecendo com aquele ponteiro,
uma forma assim que não tem erro de você descobrir o que está acontecendo, é você fazer dessa forma aqui. Você dá endereços para as variáveis, né, e fazer passo a passo, né, um teste de mesa, por exemplo, com esses valores, usando os endereços fictícios aqui que você para testar, né, que você dê para as variáveis. Mas, no geral, isso aqui é muito detalhe. Então, a gente faz o quê? Como a gente vai fazer de uma forma parecida como a gente já fez, já vem fazendo, né, em outras situações. Ó. Eu tenho 3 variáveis aqui. Primeiro, né, eu tenho a variável C, a variável I e a variável F. O que é uma forma simples de representar isso? Ó? Eu pego uma região aqui, né, que eu estou usando uma parte do meu slide, né, mas você pode, quando você estiver programando, né, você vai usar uma folha, um pedaço da sua folha ali, de papel. Aquele pedaço que você vai usar representa a memória do computador, né? A memória RAM, a memória principal. Quando você declara variáveis, você cria caixinhas lá nessa memória, né? O endereço dessas caixinhas realmente na memória não é relevante na maioria dos casos, então você põe caixinhas aí em qualquer lugar, certo? E coloca o nome da variável sobre as caixinhas, ou próximo, né, ao lado, embaixo, coloca próximo das caixinhas. Então, essa aqui é a variável C, eu atribuí o valor a variável I, eu atribuí o valor 10, a variável F, eu atribuí o valor 5.3. E aí, quando você tiver ponteiros, igual aqui eu tenho o PI e o PF, você faz a mesma coisa, né? Lembrem-se sempre, ponteiros são como variáveis. Ponteiro é um tipo de dados. Então, se eu declaro aqui uma variável do tipo ponteiro, essa variável vai ser uma caixinha na memória e lá dentro vão ter valores, né? A diferença é que o ponteiro, dentro dele, o valor que você armazena ali é um endereço de memória, né? E agora eu, né, só vou mostrar como que a gente desenha o valor de um ponteiro sem saber o endereço para onde ele está apontando, né? Eu não sei aqui nessa representação, eu não sei que a variável i está na posição 102, né? Mas aí como que eu faço quando eu fizer pi recebe o endereço de i, né? Esse comando aqui o que está fazendo é fazer o pi apontar para a variável i, né? Então, o que a gente faz? Desenha uma seta, né? Indicando que o conteúdo desse ponteiro ele está apontando para esse endereço aqui. Eu não sei qual é esse endereço, mas não importa. Eu só preciso saber que esse ponteiro está apontando para essa caixinha na memória, certo? E quando eu fizer o PF apontar para o F, também é a mesma coisa, eu só desenho uma setinha, certo? Para representar isso. 99% das situações você vai precisar, para você entender um programa, né, um algoritmo que usa ponteiros, você só precisa fazer esse desenho aqui, tá? Você não precisa desenhar explicitamente os endereços da memória, tá? Mas, como eu disse, em algumas situações, se você ficar em dúvida, você sempre pode fazer dessa forma para saber exatamente o que está acontecendo. Mas essa representação aqui é bem mais econômica, né? Bem mais prática. E a gente não está perdendo muita coisa, só está perdendo o endereço explícito aqui, o endereço exato, né, de cada variável. E aí, eu queria falar para vocês de um outro operador muito importante relacionado aos ponteiros, que é o operador de indireção, que é o asterisco. Quando você tem um ponteiro, né, aquele ponteiro aponta para alguma variável em geral, né? Depois a gente vai ver que nem sempre é para uma variável, mas, né, ele aponta para uma parte da memória e o objetivo do ponteiro é você ter acesso a essa parte da memória, né? O que o ponteiro te dá é justamente uma maneira de você acessar aquela memória. E a forma de você acessar aquela memória é usando o operador asterisco. Então, eu posso, como o PI está apontando para I, quando eu faço asterisco PI, o que eu estou dizendo com esse operador asterisco é siga a seta, né? O asterisco é seguir a seta, né? E aí o asterisco PI é isso aqui, é onde ele está apontando. Então, nesse caso, asterisco PI é I, tá?
É a mesma coisa que i, porque o pi está apontando para o i, certo? Então, o asterisco de um ponteiro é a região da memória onde aquele ponteiro está apontando. E aí, como isso aqui é uma variável inteira, né, o i é um int, eu posso atribuir um valor inteiro. E esse valor, essa atribuição vai ter efeito lá no i, certo? Veja que o PI não mudou, né? O valor do PI continua o mesmo, que é 102, é o endereço do i. O que eu estou mudando é o valor que está armazenado lá no i, né? O valor que está armazenado no endereço onde o PI está apontando. E eu poderia fazer a mesma coisa com PF, né? Pegar o asterisco, PF recebe 0.1. Então, asterisco PF segue a seta e coloca 0.1 naquela posição. Esse operador asterisco é chamado de operador de indireção. Tá? Esse é o nome técnico aí desse operador em português. Mas né, o que ele diz, né, na prática é o apontado. Né? Quando eu faço asterisco de um ponteiro, eu estou fazendo... é o cara que o ponteiro está apontando. Né? O asterisco de um ponteiro é o apontado pelo ponteiro. Tá? É o cara que é apontado pelo ponteiro. Bom, claro, você tem que ter cuidado para, né, não confunda esse operador com o operador de multiplicação. Não tem nada a ver, né, um com o outro. Bom, importante também, aqui eu só dei um exemplo usando o operador asterisco, uma expressão do lado esquerdo de uma atribuição. Mas óbvio que você também pode usar o asterisco P, né, um asterisco de um ponteiro, do lado direito de uma expressão de atribuição ou em qualquer outro lugar em que aquele tipo, né, da variável pudesse ser usado. Né? Existe um valor especial para qualquer ponteiro, que é o valor null, tá? Null assim, tudo maiúsculo. Esse é um valor literal constante, que na realidade é zero, tá? É o endereço zero, que na linguagem C é um endereço inválido. Não existe a posição, o byte na posição zero da memória, tá? Você não pode acessar essa posição. Então, esse valor é um valor usado para guardar um ponteiro que não aponta para ninguém. Tá? É para representar, né, um ponteiro que não aponta para ninguém. Então, poderia fazer isso aqui, ó, né, declarar um ponteiro, P, e aí atribuir null para esse ponteiro. Tá? Isso aqui eu estou simplesmente dizendo que esse P não está apontando para ninguém. E se você tentar aplicar o operador de indireção em um ponteiro null, vai dar um segmentation fail no seu programa vai ser encerrado, porque você não pode, né, acessar esse endereço, né, porque é um endereço inválido. Uma coisa que eu queria falar também é como desenhar o null. Quando a gente está fazendo esse desenho aqui com os ponteiros, né, como setas, se eu pegasse esse PI e atribuísse o valor null para ele, a gente desenharia isso assim, ó. Eu faria uma seta. E aí aqui desenha um símbolo que é usado na elétrica, que é na engenharia elétrica, né, em eletrônica, que é o aterramento, né? Então esse símbolo com os risquinhos que vão diminuindo, tá? E esse é o símbolo, mas em geral a gente desenha ele um pouco mais simples. Às vezes a gente faz só assim, ó, só faz um. Ao invés de fazer os risquinhos, a gente só faz uma mais rápido de desenhar, tá? Então isso aqui é uma representação do null, né? Que é o zero, né? Ok. Além disso, né, então eu queria chamar a atenção para o tipo dos ponteiros, né? Veja que os ponteiros, um ponteiro em si, né, é um tipo de dados, como a gente falou. Então, essas variáveis aqui são do tipo ponteiro, né? Porque elas são
é o tipo delas mesmo, né? Então, o valor que você armazena lá dentro é um endereço de outra variável, não um endereço de memória, né? Mas, além, né, de ser um ponteiro, o PI é um ponteiro para int, enquanto o PF é um ponteiro para float. Então, você tem, né, o tipo ponteiro por si só, mas esse ponteiro pode ter uma especificação, né, do qual é o tipo que você está apontando. Isso é muito importante, tá? Porque eu só consigo fazer esse asterisco PI receber 12, né? Eu consigo atribuir um valor inteiro para o asterisco PI porque eu declarei ele, né, como um ponteiro para int, e aí por isso que eu consegui também armazenar nele o endereço de um int, que é o i, certo? E aí eu consigo atribuir um int para o asterisco PI. Né? A mesma coisa com o ponteiro para float, com o PF. Tá? Então, tanto você pegar o endereço de uma variável para pôr no ponteiro, fazer a indireção aqui, o tipo do ponteiro é importante, tá? Nesses casos. Mas existe também alguns casos em que o tipo da variável onde o ponteiro está apontando não é relevante. Tá? Isso acontece, né? Tem algumas situações que isso acontece. E aí existe esse tipo de ponteiro void, tá? Void asterisco. É um ponteiro que não tem tipo no sentido para quem ele está apontando. Você não está dizendo qual é o tipo da variável, né, daquela região de memória que ele está apontando. E isso é útil em algumas situações.